Louvamos a Deus, né, irmãos, pelas maravilhas que Ele faz, né? A gente ouvindo os testemunhos, os louvores, dizendo que Ele é grande, que Ele é fiel e que Ele é poderoso, né? Se aquele ali não dá, Deus faz passar para o outro lado. Que maravilha, né? Esse é o nosso Deus, aleluia. Tudo isso é para poder confundir a medicina e provar que Ele é Deus, amém? Eu quero ler um versículo com a igreja, que, como o pastor disse, é bastante conhecido, né? Toda a Bíblia, né, irmãos, ela é, para o crente que lê a Bíblia, ela é conhecida. Toda palavra que nós vamos ler é conhecido do cristão. Segundo Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, aleluia. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 11, tá bom, irmãos? Glória a Deus, louvamos a Deus pelo que Ele tem feito e continua fazendo, não é verdade? Segundo Crônicas 7:11 a seguir, que diz assim, na minha Bíblia o título diz, Deus aparece a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Glória a Deus. A gente vê que uma palavra nos ensinando como ser abençoado na presença do nosso Deus, né? Aleluia. Não lembro qual foi o culto, nós estávamos aqui, quando eu entrei no carro, a minha esposa falou, olha, eu vi Deus abrindo uma porta para você. Eu fiquei meio confusa, porque abria e fechava, até que depois abriu uma outra menor, e ficou aberta. Aleluia, Jesus. Eu falei, amém. E ontem, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a trabalhar. Deus preparou novamente um emprego para mim, na van, novamente, escolar. Os donos também são evangélicos, né? Aleluia. E eu disse para ele, fiz algumas perguntas para ele, e depois eu falei, os donos da outra van que eu trabalhava o ano passado, me permitiu ir para a igreja na van. Eu posso estar indo? Ele falou, claro que pode. Então, Deus trabalha. Eu falei, que tem esse carro aí, é do meu filho, mas ele vai para outro lugar, na igreja, no dia de culto, aí ele vai com o carro dele, venho com a van. E assim Deus preparou para mim. De manhã, eu pego só um aluno, e volto para casa. Quando é 8, antes das 8 eu já estou em casa. 11 horas eu saio de novo. Pego aquela criança, entrego na casa e pego mais 3 crianças. Aí é um pouco corrido, porque 2 é no Marco Polo e a outra lá no Planalto para levar lá na Vila Euclides. Mas é tranquilo, são cadeirantes, né, irmão? Então, aleluia, Jesus, senta lá, fica amarrado, quietinho, não é igual o ano passado, que principalmente os da parte da tarde, tinha que ter uns bons ouvidos, né? Porque quando ele saía da escola, apareceu, eu perguntava para ele, o que vocês tomaram lá na escola para vir tão eufórico desse jeito? Ah, tio, é que a gente está alegre. Ah, tio, é que a gente é assim mesmo. Falei, mas brigando, gritando dessa forma, não tem como, né? E dessa outra vez agora não, são 4 alunos, um de manhã e 3 à tarde, e assim Deus abençoou, conforme Deus mostrou. Ele abriu uma porta pequena, mas vai ser de grande valia para mim, vai estar me ajudando muito em casa ali, e é bênção do Senhor, amém?
Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala aqui a respeito de Salomão. Se a gente for contar a história tudo direitinho, o tempo é corrido. Mas nós sabemos que Davi, quando ele era rei, já estava quase no final ali da sua vida, ele colocou no seu coração em construir um templo ao Senhor. Mas Deus não permitiu, mas fez a promessa para Salomão. Então Salomão, quando ele começou a reinar, que estava ali no seu reinado, ele deu continuidade àquilo que o seu pai havia começado. Ele começou a construir o templo de Deus. Levou alguns anos, ele terminou, e ali ele foi consagrar ao Senhor e foi orar ao Senhor. Mas antes, irmão, de tudo, Deus aparece a Salomão na primeira vez, e pergunta para Salomão, e fala para Salomão: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Irmão, eu fico olhando assim, nós nos dias atuais que nós vivemos, aí nós ia falar, é a minha grande oportunidade agora. Qual seria o seu pedido? Não vai vamos dizer assim, não acompanha Salomão não, faz de conta que você não sabe que Salomão pediu sabedoria, mas o que você pediria para Deus nos dias atuais, ao qual nós estamos vivendo hoje? Quando Deus chegar e aparecer para você, falar: meu servo, minha serva, pede o que você quiser que eu vou te dar. Aleluia. O crente, ele é pidão, o crente, ele só fica nos pés do Senhor só pedindo. Eu acredito que ninguém ia pedir sabedoria. Talvez pediria pelo exemplo de Salomão. Não, Salomão pediu sabedoria e Deus deu riqueza para ele, Deus deu tudo para ele em abundância, além da sabedoria. Então eu vou pedir sabedoria, te garanto que não vai valer, porque você foi no embalo. Mas se você pedir para Deus aquilo que você colocou no seu coração, pode ter certeza que o Senhor vai dar, porque foi promessa dele: pede o que quiseres que eu te farei. E Salomão ali na sua sabedoria, ele pediu sabedoria, porque ele sabia que tinha um povo rebelde, um povo duro de coração, para que ele tomasse conta ali. Ele falou: Deus, me dê sabedoria para que eu possa tomar conta desse povo. Aleluia. E Deus fala para ele: olha, como você não me pediu riqueza, não me pediu nada para matar os seus inimigos, você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito mais. Você vai receber riquezas, autoridade e sabedoria. E assim aconteceu com Salomão. Terminou a casa, a primeira coisa que ele fez foi orar e consagrar ao Senhor. Nós lemos aqui no capítulo 7, o versículo 11, que Deus aparece novamente para Salomão, e aparece de noite. Como diz aqui: assim que Salomão acabou a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim, aleluia, este lugar para a casa de sacrifício. Porque Salomão, quando ele fez a oração, irmãos, ele fez um bocado de questionamento para Deus. Se alguém tiver com algum problema, mesmo que não estiver aqui nessa casa, mas se levantar a mão na direção dessa igreja, o Senhor vai ouvir, ouve ele. Se tiver alguém passando por um problema, por uma dificuldade, e pedir, se humilhar, tal, e Deus ouviu a oração de Salomão. Por isso que ele falou: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim essa casa para a casa de sacrifício. E eu quero te dizer que nesta noite você está na casa de sacrifício.
Você já fez um sacrifício hoje, que foi chegar na sua casa, talvez do trabalho, cansado, aleluia, Jesus, e olhou e falou: Deus, a minha carne não quer que eu vá, mas o meu espírito está dizendo para mim poder ir, e eu vou para a tua casa para te adorar. Você já fez o primeiro sacrifício de estar aqui nesta noite, e pode ter certeza que Deus ouviu a sua oração e o seu clamor, e vai chegar o momento em que Ele vai te responder aquilo que você falou para Ele nesta noite, aleluia. Assim como Ele ouviu a Salomão e falou para Salomão, aleluia, Jesus que tinha escolhido a casa para sacrifício, então apresente o seu sacrifício a Deus nesta noite, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele vem no versículo 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí você pode falar: mas eu não tenho terra. Mas você é terra, nós somos terra. A terra que está falando aqui é de mim e de você, que vai sarar a minha terra e a sua terra, quando nós, aleluia, pastor, mas eu vou me humilhar no quê? Acabou de, aleluia, de pecar e tem que falar, porque a Bíblia fala que nós temos que nos humilhar na presença do nosso Deus. E se o meu povo, está falando de quem? Do povo dele, se humilhar e orar e buscar a minha face, aleluia, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há momentos nas nossas vidas, irmãos, que é necessário nós pararmos e nos humilharmos na presença do nosso Deus, porque além de ser terra, nós somos carne, e essa carne muitas vezes ela se exalta, muitas vezes essa carne ela quer mudar, aleluia, o nosso jeito de viver. Às vezes nós olhamos e até falamos: mas por que fulano recebeu e eu não? É porque eu estou precisando de me humilhar na presença do Senhor. Se o irmão recebeu, porque Deus achou por bem o abençoar, talvez ele não era nem merecedor, mas Deus achou por bem abençoar, vai abençoar, porque nós recebemos a bênção, não é porque nós merecemos não, porque Deus achou graça e quer nos abençoar, e muitas vezes Ele quer mostrar para mim e para você, que ainda Ele existe, Ele é Deus. Ele só quer que nós desçamos, aleluia, e nos humilhemos na presença dEle, porque com certeza, irmão, quando nós fizermos isso, aleluia, como ele disse, então eu ouvirei do céu, olha que coisa maravilhosa, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando Deus fizer isso, ou melhor, quando nós fizermos isso, irmão, aí Deus vai falar para mim e para você: agora eu vou ouvir a sua oração. Agora a oração que você fizer neste lugar vai ser ouvida, e não só ouvida, mas também vai ser respondida, aleluia. É o que todos nós esperamos, a resposta de Deus, porque nós sabemos, irmão, que Ele ouve a minha e a sua oração, com certeza Ele ouve, com certeza, aleluia. Jesus, Ele está lá assim, ó, estou escutando a oração de fulano, de ciclano, de beltrano, eu vou abençoá-lo, mas vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que descer mais um pouquinho, para ciclano, aleluia, eu tenho olhado para ele, tenho visto ele lá, um pouco exaltado, na hora que ele descer, que ele se humilhar, aí sim eu vou enviar o meu anjo e vou abençoar, para levar a bênção, levar a resposta da oração, aleluia. Muitas vezes nós pedimos para Deus: Deus, me dê uma direção, eu quero resolver tal coisa, tal situação, meu Deus, aleluia. Eu creio que aqui deve ter alguém que tem algum processo na justiça, eu tenho, minha esposa tem, deve ter mais alguém. Senhor, eu dá a resposta do meu processo, visita lá o juiz, visita o promotor, visita o advogado, visita quem quer que seja e trabalhe, aleluia, em meu favor. Não é isso que nós falamos para Deus? E trabalha ali em meu favor, e nós ficamos esperando uma resposta de Deus, aleluia. Quando
eu dei a entrada ali na revisão da vida toda da minha aposentadoria, o Alexandre de Moraes ainda não tinha assinado, e só faltava ele. E diante de tudo aquilo que nós sabemos que ele fez, eu falei: Deus, só um milagre para ele assinar a favor dos aposentados, mas maior é o nosso Deus. O coração dele pode ser de pedra, pode ser o que for. E ali eu orando, entreguei nas mãos do Senhor, e acredito, não só eu, mas outras pessoas também, cristãos, sabendo dessa situação, que está no mesmo problema que eu, deve ter orado também. E Deus ouviu, irmão, só faltava ele, e ele assinou. Então você veja bem, a gente não pode desistir. Eu fui na primeira advogada, levei o papel, mostrou para ela jogou o papel e falou: isso aqui não vale nada. Aí o pastor Israel me indicou outro, eu fui lá e falou: não, vem cá, vamos dar entrada sim, olha aqui. Aí me mostrou tudo lá, me explicou o que era a revisão da vida toda, me mostrou tudo, com quanto que era para mim ter aposentado, e quanto foi que eu aposentei. Falei: caramba, me levaram um dinheirinho aí, né? Aleluia, é pouco, mas já ajudava. Ele falou: não, eu perguntei para ele o valor, ele falou: se você ganhar, eu ganho, se você perder, fica elas por ela. Eu falei: então, vamos para frente. Aí eu estou esperando agora, e com certeza vai sair em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O que nós não podemos é desistir, porque Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia. Nós só olharmos na Bíblia, irmão, nós vamos ver quantas pessoas receberam a promessa de Deus, e quantas pessoas demoraram para ser abençoado. A gente volta lá atrás um pouco e vê a situação de Davi. Davi foi ungido a rei, ele sabia que ele era rei, que ele tinha sido ungido a rei. Ele correu logo lá para poder ser rei? Não, ele foi perseguido, passou todas as provas ali, e como a Bíblia fala, Davi estava sempre orando ao Senhor. Ele teve a oportunidade de executar Saul, mas ele não. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Uma palavra, irmão, para mim e para você. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mesmo ele sabendo que Deus já tinha rejeitado Salomão, e Salomão ali perseguindo ele, procurando ele para matá-lo, mas ele não matou Salomão na oportunidade que teve. Saul, né? Às vezes a gente confunde. Saul ali, parece que foi 2 vezes, né, que ele teve a oportunidade, mas ele não fez, esperou, porque ele sabe por quê, irmão? Porque ele sabia o Deus ao qual ele servia. Falando: se Deus me ungiu, vai chegar o momento certo e Deus vai agir. Assim é Deus na minha e na sua vida. Vamos lá no livro de Daniel. Daniel orou quantos dias? 21 dias. No primeiro dia Deus mandou a resposta, mas a Bíblia diz, irmão, que acima de nós existe uma nuvem de demônios. Às vezes as pessoas acham que o demônio está andando aí pela terra. Não, ele está acima nas nuvens, uma nuvem de demônio, e segurou o anjo ali, não deixou ele passar para levar a resposta da oração de Daniel. Mas Daniel perseverou, aleluia. Daniel perseverou, até que Deus enviou outro anjo. Quem sabe a sua resposta não está a caminho, mas está tendo alguma barreira, algum impedimento. Não desista, irmão, continue orando. É fácil? Não é. A gente pregando assim, falando é fácil, mas eu sei que não é fácil. Muitas vezes você ora, fala: não, parou, chegou por aqui, não tenho mais palavra, não sei mais como fazer. Aí daí a pouco o Espírito Santo vai lá e dá um cutucãozinho assim, fala: ó, eu já intercedi por você, quando você não tinha palavra, que você estava gemendo, eu estava orando por você. Mas é você que tem que fazer, é você que tem que se esforçar, é você que tem que agir. O pastor já sempre fala: oração e ação. Eu sempre falo, irmão, às vezes você fica lá, está com fome, né? Olha lá no fogão, em cima do fogão, está lá as panelas cheias de comida e você com fome. Você fica lá: estou com fome, olhando para ela. Ela vai sair de lá e vai te alimentar? Não, você tem que ir até lá e colocar no prato e você se alimentar. Assim também é a nossa oração para com Deus. Nós temos que orar e agir, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, eu quero uma porta de emprego. Fica lá só orando.
não vai mandar. Hoje é fácil, né? De dentro de casa mesmo você já manda os currículos. Está muito fácil hoje, antigamente não. Quando eu trabalhava, eu lembro que eu saí daqui, fui lá para o Rude Ramos, só com dinheiro de ida. Peguei o ônibus e fui numa firma que disse que estava pegando. E para voltar, rodei, vim de lá, vim passando, ali no Planalto tem uma firma que está pegando. Na caminhada, passei, fui lá, não estava coisa nenhuma, vim embora para casa. Era assim, tinha que ir na porta da empresa, e se não tivesse o dinheiro do ônibus, tinha que andar. E se eu ficasse parado, eu ia arrumar um emprego? Não ia. Hoje está tudo muito fácil, mas também tem um ditado que diz: aquilo que vem fácil, vai fácil. Então a gente tem que ser com sacrifício. O Senhor me deu com sacrifício, eu vou zelar e Deus vai me abençoar. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Depois que você se humilhou, né? Aleluia. Ali é uma conversa de Deus com Salomão, irmão. Porque Salomão pediu aquela hora: se fulano fizer isso, se acontecer isso ou aquilo, estender as mãos para cá. E foi por isso que Deus falou: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face? Podemos dizer, como nós tivemos aí na pandemia, a igreja fechada, talvez você de lá olhou para cá e estendeu as mãos aqui para a igreja: Senhor, não estou lá, mas é como se eu estivesse lá, abençoa e dá vitória. Por isso que hoje eu e você, nós estamos aqui, porque Deus deu vitória para mim e deu vitória para você. Continue firme, irmão, não desista, continue orando, continue buscando, aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu não sabia que eu ia trazer essa palavra, mas eu sempre, antes de sair, eu oro e falo para Deus: se eu tiver uma oportunidade, seja para orar, seja para trazer uma saudação, uma palavra, que seja o Senhor falando com a tua igreja. Eu não quero falar nada de mim mesmo, né? Tem pessoas que fazem um esboço para poder pregar, eu não consigo, eu faço quando eu chego aqui, já era, não esquece, não tem como, irmão, não tem como eu fazer esboço. Já fiz algumas vezes e não deu certo. Então eu falei para Deus, eu tinha palavra, e Deus, assim que eu sentei aqui hoje, veio essa palavra no meu coração. Eu falei: se Deus está falando dessa forma, é porque tem alguém, talvez até eu mesmo esteja precisando, para continuar, se humilhar, irmão. Que o cristão tem que estar se humilhando. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos fortalecerá, e Ele vai te abençoar, amém? Que os irmãos continuem orando por nós, e eu já agradeço também pelas orações dos irmãos. Que Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus, amém? As palmas louvam o Senhor, amém, irmãos?